Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Projeto Azul. Estamos com mais um vídeo de redução de danos aqui com o nosso convidado Lucas Toledo, psicólogo. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre bad trip e viagem sem volta. E se por acaso você estiver aqui e ainda não for inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa o like pro YouTube recomendar o vídeo para mais pessoas e vamos lá, bora pro vídeo. Essa foi uma das perguntas mais pedidas por todos vocês aí, então a gente decidiu trazer um vídeo só falando sobre isso. Bad trip. O que é bad trip, Lucas? Explica pra gente. Bom, bad trip, né? Esse é um nome popular. A gente tem outros nomes aí, viagem ruim, no meio ayahuasqueiro, ritualístico, peia. Tem até pesquisa agora sobre essas viagens ruins, que são chamadas de experiências desafiadoras. Como o próprio nome diz, né? A viagem ruim, na verdade, é uma experiência desafiadora, difícil, em algum grau perturbadora, que pode acontecer em qualquer contexto, então seja um uso recreativo, seja um uso ritualístico, seja até mesmo nas pesquisas, né, em psicoterapia assistida por psicodélicos, a gente vai ter as pessoas vivenciando essas experiências difíceis, desafiadoras. E o que acontece, né, durante uma bad trip? A pessoa pode viver diferentes emoções difíceis entre angústia, vazio, um vazio muito grande, existencial, medo, paranoia, confusão mental. Então são toda essa gama de sentimentos. Isso pode vir acompanhado de visões ali estarrecedoras, né, escatológicas, de fim do mundo, de destruição, de guerras. A pessoa pode se ver numa situação também de tortura, numa situação que ela acha que não vai ter saída aquela experiência para ela. É muito comum, né, ter essa sensação de que não vai ter saída aquilo ali. Manifestações corporais também, né, uma sensação de ter como se o corpo tivesse sido desmembrado, né, a famosa experiência também de morte do ego, dissolução do ego, né, que é uma perda ali do senso de identidade, do senso do eu, uma perda até mesmo dos próprios limites do corpo, né, do tempo, do espaço. Então toda essa experiência pode ser bastante difícil, bastante perturbadora, né? Então a gente tem aí que é essa viagem difícil, a famosa bad trip. E a gente vai ter, né, estudos que vão mostrar, especialmente no consumo dos cogumelos com psilocibina, a gente vai ter estudos de entrevista que mostram que, assim, cerca de 2.000 pessoas, né, são entrevistadas. Desse número, 39% coloca que a bad trip que a pessoa teve, ela, né, define essa bad trip dentre as 5 piores experiências da vida dela. Nossa. Mas olha que interessante, nesse mesmo estudo, 84% dos entrevistados, um número, né, relativamente alto, mostrou ali, indicou que essas pessoas tiveram algum tipo de aprendizado, algum tipo de benefício, algum tipo de efeito positivo na sua saúde mental ao longo do tempo, à medida que elas foram compreendendo, né? Então, como o psiquiatra Stanislav Grof ele vai trazer, por mais fora do comum, por mais absurdo, por mais aterrorizante que sejam essas experiências, elas nada mais são, elas refletem conteúdos psicológicos, elas refletem conteúdos somáticos, que são, né, memórias aí corporais. Tudo isso, quando a pessoa está nesse estado não ordinário de consciência, o Grof vai falar pra gente que isso vem como se fosse um radar. O inconsciente vai pegar aquele material que a pessoa precisa trabalhar e vai trazer. Então você tem medos, paixões secretas, né, tudo isso daí, traumas, relações ali de repente de rejeição na infância, até mesmo a própria experiência do nascimento, ela pode ali se manifestar de alguma forma, em forma de memória, em forma de sensações corporais, vômito. Então a pessoa pode viver uma gama de experiências, mas todas essas experiências, elas refletem esses conteúdos. E se essa pessoa ela estiver num ambiente que forneça um apoio adequado, seja ele um ambiente ritualístico, seja ele o ambiente das terapias em pesquisa atual, né, esses conteúdos eles conseguem ser expressos, eles conseguem ser
reintegrados com novos significados. Então, olha que interessante, como uma experiência tão desafiadora, e a pior experiência da vida Sim. pode se tornar também, né, desde que, claro, existam pessoas preparadas, sejam guias experientes com estados não ordinários de consciência, sejam psicólogos com a devida formação que possam orientar, né, ajudar pessoas a integrarem as experiências que elas viveram. Perfeito. E os amigos, as pessoas e a pessoa em si, o que ela pode fazer no momento, se ela estiver passando, né, por uma bad trip, o que pode ser feito para essa pessoa? Sim, vamos lá. Aí vai depender da quantidade que essa pessoa ingeriu e como ela tá ali. O único momento que é necessário uma intervenção mais diretiva é se a gente estiver falando de uma pessoa que ela está colocando a vida dela em risco ou a vida de outra pessoa em risco. Mas ainda assim tem meios para se fazer isso para que não torne aquela experiência mais traumática. Então, por exemplo, a supressão medicamentosa, né, aquele controle que vem o médico ali e imobiliza a pessoa, vem os enfermeiros e imobilizam, não é a melhor abordagem. Aquilo é porque está acontecendo um fluxo de experiências, tem conteúdos psicológicos emergindo, tem um processo ali ocorrendo e aquilo ali foi cortado, foi barrado. Sim. Então, o mais importante é que aquela pessoa ela tem um espaço para expressar todas aquelas energias que estão envolvidas naquele processo. Então ela pode, de repente, sair de um determinado lugar, se existirem pessoas ali que são desconhecidas, que estão de alguma forma, né, provocando mais ansiedade, se ali, né? tem sons e muito barulho, muita luz, né, o que vai ali aumentar a confusão mental. Então ela procurar um outro local mais isolado, mais tranquilo, né, de preferência sempre estando acompanhada. E essa pessoa, o que ela pode fazer? O Grof, ele vai trazer que o mais importante é ela confiar no processo que está acontecendo ali naquele momento. Se aqueles conteúdos estão emergindo, a ideia é não fugir deles, é não nadar contra a corrente. Sim. O Timothy Leary, que foi um dos grandes pioneiros, né, de pesquisa psicodélica, bastante popular, também controverso, mas ele vai falar uma frase muito interessante que é o quê? Durante esses estados não ordinários de consciência, não se agarre a nenhum paraíso e nem fuja de nenhum inferno. Então ele vai trazer essa atitude contemplativa, né, de você se render mesmo para o que está acontecendo ali, né, e aí o que você pode fazer para te ajudar? Se expressa com o corpo. Então não é só se render. Usa o seu corpo da forma mais espontânea, mais natural, mais total possível para colocar aquela experiência para fora. Seja através do choro, seja através de gritos, seja através de gargalhada, seja xingando, seja falando em outra língua, seja, né, colocando em movimentos mesmo, movimentos de animais, movimentos ali sexuais, movimentos agressivos, desde que você não ataque você mesmo ou o outro ou o ambiente, né? Você busca expressar essa energia externamente, dar socos no ar, tenta pegar uma almofada ali, gritar, o que você sentir naquele momento. É importante que o movimento ele venha de dentro, ele venha intuitivamente, né, do que o Grof e outros pesquisadores têm chamado de curador interno. Então essa própria inteligência curativa do corpo, que na verdade está sendo mobilizada naquela bad trip, sim, né? Sim. E uma outra dúvida também que surge, né, o pós, né, depois dessa experiência, essas experiências difíceis, nessas bad trips, o que a pessoa pode fazer? Existe algum tipo de terapia para orientar, para ajudar a acompanhar aquela pessoa no pós, né? No dia seguinte, nos dias que se passarem depois da bad trip? Sim, existe. É importante dizer, né, também que as pessoas que estão próximas, elas podem ajudar quem tá ali, né, passando pela experiência. Então a pessoa tá ali se entregando para aquele fluxo e quem tá do lado de fora pode apoiar isso, pode incentivar essa pessoa. Como pode incentivar? Com frases como, por exemplo, eu estou aqui com você, isso que você está passando, né, enfatizar para a pessoa que aquilo ali são energias psicológicas, que nada daquilo ali é real, que à medida que ela puder confrontar aquilo ali, ela vai atravessar e dizer, eu tô aqui com você, isso vai passar à medida que você se entregar para esse fluxo de experiência. Evitar, né, risadinha, brincadeirinha, porque às vezes a pessoa tá naquele estado, ela vai emitir alguma coisa estranha, fora do comum. Então essas brincadeiras pejorativas, mesmo de amigos, elas podem agravar aquele quadro. Então também frases, né, imperativas, assim, para com isso, você devia estar feliz, né, não chora. Se a pessoa tá chorando, na verdade é apoiar ela. Então é essa postura de disponibilidade. É você estar disponível para o que aquela pessoa sente que vai ajudar ela naquele momento. De repente até um contato físico, de repente a pessoa tá vivendo uma experiência ali de solidão, de rejeição, o simples fato de estar alguém próximo, de você dar um abraço, dar um toque, né, uma automassagem corporal, tudo de
acordo com o que a experiência está trazendo, usar música, se for possível, algum tipo de música, né, naquele momento para expressar, para ajudar a apoiar aquela experiência. Agora, com relação à pergunta que você fez, né, o que acontece? Depois que a pessoa saiu do período de crise ali, né, mais intenso, ela pode ainda trazer, né, elementos daquela bad trip com ela, que ficaram em aberto. Sim. Então o ideal é o quê? Que ela não se envolva em atividades agitadas assim de começo, né? Não vai para uma balada de novo, ou uso de substâncias estimulantes, do álcool. Temporariamente seria interessante ela dar uma suprimida nisso. Sim. E ela voltar para atividades mais simples. Então o que seria essas atividades mais simples? Cuidar de uma planta, passear com um cachorro, lavar uma louça, andar, caminhar. O Groff vai falar que seria importante ela descansar um pouco mais, dormir um pouco mais. Na verdade, é retornar para o simples. Ela pode usar uma alimentação, experimentar diferentes alimentações que ajudem a trazer a consciência, o pé para o chão, né? Já que a gente está falando de um estado que expandiu a consciência, trazer isso para a realidade. Porque pode sim trazer alguns agravos ali nas relações, nas próprias atividades mesmo de trabalho. Pode ser que traga algum tipo de agravo e é importante então a pessoa fazer essa integração. O que a gente está chamando aqui é de integrar o que ficou em aberto. E aí, para integrar isso, existem inúmeras ferramentas. A pessoa pode usar a arte, se ela tem uma identificação com a arte, desenhar as experiências, modelar as experiências, dançar as emoções que forem surgindo. Ela pode utilizar da meditação, da reflexão, que é um tipo de meditação, né? Ela reflete ali sobre aquele problema, sobre aquele conteúdo. Ela pode utilizar de ferramentas espirituais, se é algo que faz parte da crença dela, né? Como a oração, como a meditação, como eu mesmo disse, a prece. Então são todos esses os recursos que estão disponíveis. A prática de atividade física, né? Yoga, toda essa dimensão vai ajudar a pessoa integrando a experiência de volta, perceber os próprios sonhos, de repente ter um diário para anotar o que está sentindo, para anotar os pensamentos, e ali vai organizando. Porém, o que pode acontecer? Pode ser que a pessoa não consiga fazer isso sozinha. Então pode ser que a pessoa emergiu algum conteúdo ali que ela não esperava, um trauma que estava bem lá escondido, né? Ou tem experiências abertas ali que estão afetando ainda a consciência dela, flashes do que foi vivido. Aí é necessário um trabalho mais aprofundado de psicoterapia. Certo. Então é um tipo de psicoterapia orientada só para isso, orientada só para a integração dessa experiência psicodélica. Sim. Que vai usar desses recursos também, né? Que vai usar da arte, que vai usar da meditação, que vai usar de todo um aparato de recursos, de ferramentas, não para interpretar a experiência dessa pessoa, mas para ajudar ela a dar um sentido, e a partir do momento que ela consegue dar um sentido, ela, né, vai ali repercutir aquilo positivamente na vida dela, nas relações dela. Então a ideia é pegar tudo aquilo que foi vivido e entender e olhar para aquilo, e às vezes um apoio, né, a necessidade de ter um profissional qualificado, ela é sim necessária. Então existe essa integração psicodélica. Hoje, infelizmente, não são todos os profissionais que vão ter, né, o preparo técnico, a qualificação para poder apoiar esse tipo de experiência. Lembrando que, é importante dizer, né, que os psicólogos, eles não podem, nem psiquiatra, não podem ministrar nem indicar um psicodélico. Sim. Na verdade, o que está acontecendo é a integração de uma experiência que aconteceu já e que está trazendo sofrimento mental. Então, o papel do psicólogo vai ser, né, trabalhar e ressignificar isso. Perfeito. E acho que uma outra pergunta, que é a pergunta assim que todo mundo faz, né? Ouvi fulano tomando chá de cogumelo e nunca mais voltou, a famosa viagem sem volta. Isso existe? O que você tem a dizer sobre a famosa viagem sem volta? Né? Bom, é relativo e complexo, né? Eu vou falar aqui primeiro no sentido negativo da viagem sem volta e depois no sentido positivo. No sentido negativo, o que acontece? A gente tem grupos de risco para essa substância. Então, especialmente pessoas que tenham quadros psicóticos, que tenham um histórico de já ter, né, apresentado algum tipo de crise psicótica, são pessoas que, né, seja sugerido não ter contato com esse tipo de substância. Sim. Depois a gente vai tendo outros grupos, né, que também são importantes. A gente vai ter gestantes, a gente vai ter pessoas que têm epilepsia, a gente vai ter pessoas que sofram de quadros cardiorrespiratórios. Então, dependendo da intensidade desse quadro cardíaco respiratório, a pessoa
ela pode sim vivenciar uma experiência que leve a óbito mesmo, né, nesse sentido. Seria uma viagem sem volta. Seria uma viagem sem volta. No caso da pessoa que tem já uma predisposição genética a desenvolver um quadro de psicose, a gente está falando também de uma outra viagem sem volta. Perfeito. Que poderia ser induzida, claro, por uma situação estressante, por outra substância, né? Mas nesse caso a experiência em si do psicodélico que é intensa demais e acaba dissociando, favorecendo uma coisa que já estava ali programada. Por outro lado, a gente tem, como eu disse, né, a partir do momento que a pessoa integra essa experiência, como eu mostrei no estudo que eu citei, né, a partir do momento que a pessoa, ao longo do tempo, ela integra aquela experiência, aquilo repercute positivamente na vida dela, então ela não é mais a mesma que ela foi um dia. Né? É um verdadeiro processo de morte e renascimento que acontece nesse tipo de ocasião. Então ali sim, a gente está falando de uma viagem sem volta, né, nesse sentido. Você vai voltar da mesma maneira que você estava. Cara, foi bem esclarecedor, acho que deu para tirar bastante a dúvida da galera, mas galera, continua mandando dúvidas pra gente aqui nos comentários, conta pra gente se você está gostando, o que vocês querem que o Lucas responda pra vocês. E é isso, Lucas, quer passar suas redes sociais aí? Sim, quem se interessar, né, por esse tipo de conteúdo dos psicodélicos, de estados não ordinários de consciência, arte-terapia, espiritualidade, são os temas com que eu tenho me debruçado mais ao longo dos últimos anos. Então vocês podem seguir lá a página psicologia_da_espiritualidade. É isso, galera. E pra quem quiser acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, tá? Vou deixar aqui no vídeo todas as nossas mídias sociais, inclusive o contato do Lucas, quem quiser procurar ele até como um psicólogo mesmo, para tirar uma dúvida um pouco mais técnica. Vai ficar tudo aí. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e vamos lá. Até o próximo vídeo, galera.